Fala, galera. Boa noite. Dia 19/9. Agora é 23 horas e 1 minuto. E vamos de pauta. O pessoal tá dormindo aqui, hein? Vamos ver quem tá por aqui. Será que vocês conseguem ver? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. E o ali tá com problema respiratório, hein? Tá, não, é roncando. Juninho. 4, 5 e 6 ali, ó. Tem mais uma ali. 7. A Branca de Neve tem uns 7 anões. Tem uns 7 gatinhos. Por pior, por mais pior, o pior. Por pior que esteja, você sempre vai conseguir encontrar pequenos momentos de gratidão. Se você se tornar mais consciente sobre toda essa realidade. É como que fosse um emaranhado de bons e maus momentos. Só que boa parte do tempo parece que são maus momentos e que nós estamos tentando fugir de nós mesmos. E isso não é uma escolha de classe, por exemplo. Pessoas de classe alta não são imunes a isso. Todos nós estamos enquadrados nessa mesma questão. Bons e maus momentos estão simultaneamente entrelaçados. Mas, como o ponto aqui é para o cidadão comum, você, eu, nós sempre poderemos encontrar pequenos momentos de gratidão, momentos de beleza, momentos de simplicidade, mas que no final não são pequenos. Eles parecem pequenos porque eles são imperceptíveis diante da nossa falta de consciência. Você acorda de manhã com sono, às vezes não faz uma refeição no café da manhã, sai com uma barriga vazia, ou às vezes come rapidamente e sai com refluxo, o que pode acontecer também, ou pode acordar atrasado. São vários fatores que às vezes acabam impactando na percepção do momento, do presente. E daí você entra no automático. E um evento mal sucedido desencadeia outro momento mal sucedido, que desencadeia outro mau momento, e assim sucessivamente. Agora, quando a gente consegue parar por um instante e observar, você consegue escutar o barulho da brisa, o vento. Você consegue escutar o rangido dos galhos entre a árvore, o barulho das folhas se balançando. E aí, quando você consegue ir mais além, você consegue visualizar aquele céu se abrindo, às vezes com muitas nuvens, outras vezes não.
uma mistura de azul com alaranjado e vermelho e branco. E aí tem toda aquela combinação de cores gritante, como que se ela, como se elas estivessem tentando gritar para você: estou aqui. E aí, por um minúsculo fragmento de momento, você enxerga aquela beleza. Ela te toca. E aí, no estralo de dedos, ela desaparece. E aí, então se torna uma corrida, eu posso dizer. Parece que não é essa palavra, mas se torna uma coisa da qual você quer mais, você necessita mais. E aí você começa a procurar mais desses momentos. E isso acontece quando a gente se torna mais perceptível, mais aberto para a vida, sabe? Para as pessoas, para o nosso dia a dia, para as nossas rotinas, para o nosso eu interior. Ficar mais perceptível para o dia, para a noite, para o caminhar, para toda essa vegetação que ainda existe diante de nós. Eu moro numa metrópole, aqui em São Paulo, e existe ainda assim uma certa vegetação, ela tá ali presente. É difícil às vezes pra gente conseguir se deslocar, ou você conseguir se deslocar para algum lugar que tenha mais verde, como interior, litoral, enfim. Mas sempre a gente vai conseguir encontrar um pouco de verde, ainda é possível encontrar um pouco de verde no nosso dia a dia. Numa praça, entre uma estação e outra, na parada. E aí ali, diante daquele verde, você consegue localizar, avistar uma flor. E aí depois você consegue ver passarinhos. E aí quando vai ver, tem variações de passarinhos. Um beija-flor. E aí cada um tem o seu formato, as suas cores, os seus barulhos, os seus movimentos. É uma coisa bonita de se ver. E em alguns momentos existem certos padrões, sabe? Como por exemplo, eu desço numa certa estação de segunda a sexta-feira para fazer a mudança de trem para metrô. E aí nessa parada, 90% das vezes eu sempre avisto um mesmo beija-flor. Se não for o mesmo, é engraçado, não sei ele, porque é sempre um beija-flor e ele é preto. É muito engraçado, porque às vezes ele tá ali em contato com alguma flor, porque tem algumas árvores e as árvores elas têm flores vermelhas. E eu tinha dado uma pesquisada que os beija-flores, os beija-flores, eles são atraídos por essas flores, né, em especial pela cor. Achei interessante. E aí ele sempre tá por ali, né, em contato com aquelas flores. E às vezes ele tá parado, mas na maioria das vezes ele tá ali em contato com elas, voando. E aí uma vez ou outra ele tá ali e aí sai voando. Divertido, é um padrão. E assim vamos criando padrões também, né? Dizem que tudo na sua vida é padrão, seja pra mal ou pra bem. Mas é isso, galera. Busquem bons momentos. Eles existem, eles estão aí gritando por você, pela sua atenção. Pode ser difícil no começo, mas não é impossível. E eu garanto pra você que fará uma total diferença na vida de vocês. Momentos simples que
Em algum momento vocês vão entender que não são tão simples, são especiais, são grandiosos e são imensuráveis e não tem preço. Olha, brigando ali, ó. Um momento, hein? Um momento de atrito único. Se estivesse dormindo, não estaria vendo. Olha a cara dela, brava. Brigando com o pretinho. É isso, galera. Um grande abraço e uma boa noite pra vocês. Seu homem.